Conferência que nós tivemos lá em São Paulo, o Marcelo nos abençoou muito, andou conosco para baixo, para cima, amém? Quero agradecer aqui, viu, Marcelo? Obrigado, Deus abençoe vocês, tá? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. A palavra do Senhor diz assim. Não, versículo 21 mesmo. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Hoje pela manhã eu falei um pouquinho sobre o profeta Jeremias, sobre o seu chamado. Usei o texto ali de Jeremias, capítulo 1. E o profeta Jeremias, querido, viveu nos tempos mais amargos da sua nação. O reino de Judá, o reino do sul, a cidade de Jerusalém estava rendida ao pecado. Havia uma apostasia muito grande no tempo do profeta Jeremias. E Deus levantou profetas e profetas para profetizar, para alertar o povo a respeito do caminho que eles estavam tomando. Mas o povo tapou os ouvidos para a voz de Deus e não quis ouvir aquilo que os profetas anunciaram, aquilo que os profetas pregaram contra eles. Porque o povo rejeitou a graça de Deus, porque o povo rejeitou a palavra do Senhor, o povo por isso recebeu uma disciplina. E então a cidade de Jerusalém, ela foi cercada pelos povos caldeus. O povo caldeu cerca a cidade de Jerusalém, e a cidade, depois de ser cercada, é invadida pelos caldeus, e a cidade é destruída, seus muros foram derrubados até os fundamentos, a cidade toda arrasada. O povo foi pisado como lama, e o povo sofreu um tempo de vergonha, de dor. E a Bíblia nos mostra que por causa disso, muitos, queridos, foram levados para o cativeiro da Babilônia, e ali permaneceram durante 70 anos no cativeiro da Babilônia. 70 anos debaixo do reino da Babilônia. E o profeta Jeremias, querido, diante desse cenário que ele estava vivendo, diante dessa ruína que ele viu o seu povo passar, a sua cidade passar, Jeremias ele chora. Jeremias ele se derrama em lágrimas diante de Deus. A dor começa a pulsar, querido, no peito deste profeta. A angústia toma conta da alma de Jeremias. Jeremias é tomado, querido, por um mar de angústia, por um mar de sofrimento, e é nesse momento difícil que Jeremias diz, querido, com toda a eloquência, com toda a sua força, Jeremias arranca força de dentro de si, ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança,
porque as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Foi diante desse cenário de destruição, onde a nação estava padecendo, que Jeremias chora pelo seu povo, que Jeremias chora pelo seu país, que Jeremias chora pela sua nação, e ele declara isso com todas as forças. O que o profeta Jeremias nos ensina aqui em Lamentações de Jeremias? Primeira coisa que o profeta está nos ensinando aqui, diante desse cenário que ele estava vivendo, diante da situação a qual a nação estava, Jeremias nos mostra, querido, que independente da circunstância que estamos vivendo, querido, Deus não perde o controle. Amém? Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim: independente, querido, da circunstância que você esteja vivendo, se seja que seja uma situação extrema, Deus não perde o controle. Amém? Deus não perde o controle. É por isso que diante daquele cenário, Jeremias ele declara isso. Jeremias estava tirando os olhos agora da circunstância. Jeremias estava tirando os olhos daquela circunstância que era amarga e agora estava colocando os olhos em Deus. E que apesar de toda aquela tragédia, apesar de toda aquela circunstância, ele sabia, querido, que Deus não perdeu o controle, que Deus ainda tinha o controle sobre todas as coisas. Então Jeremias, diante daquele cenário de destruição, diante daquele cenário de ruína, Jeremias tira os olhos da circunstância, Jeremias tira os olhos, querido, daquele momento difícil e coloca os seus olhos em Deus. Coloca os seus olhos diante do Senhor e aí ele declara: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém, queridos? Nós estamos debaixo de uma palavra poderosa. Hoje nós estamos orando pelo mês de setembro, estamos nas primícias, e nós temos uma palavra de Deus que é ano de realização de sonhos. E eu quero, querido, liberar uma palavra na tua vida hoje, independente das circunstâncias, querido, que você possa passar durante esse ano, querido, não perca, querido, a fé, tenha a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, e que você nestes momentos, você possa tirar os olhos da circunstância e colocar os seus olhos em Deus. Amém, querido? Olhe para o irmão que está do seu lado e fala assim: você está entendendo, querido? Que você possa tirar os seus olhos das circunstâncias e colocar os seus olhos em Deus. Amém? Jeremias faz isso por quê? Porque Jeremias tinha um entendimento que mesmo o povo, querido, estando naquela situação, mesmo o povo, querido, se voltando para longe de Deus, Deus não jamais desistiria do seu povo. Deus jamais desistiria da sua nação. Por isso Jeremias declara isso: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Segunda coisa que Jeremias nos ensina aqui, ele diz assim: as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos o quê? Consumidos. E que essas misericórdias, elas se renovam o quê? A cada manhã.
Jeremias está nos mostrando que o Deus que nós servimos é um Deus rico em misericórdia. Fala assim comigo: meu Deus é um Deus rico em misericórdia. O Deus que nós servimos é um Deus rico em misericórdia, e especialmente, querido, para aqueles que depositam nele a sua confiança. Especialmente, querido, para aqueles que depositam no Senhor a sua fé. Essa bondade de Deus, essa benignidade do Senhor, foi a razão de Israel, querido, não ser consumido como as outras nações estrangeiras da sua época. Se Deus, querido, fosse julgar o ser humano de acordo, querido, com a vida que ele leva, de acordo com os seus pecados, eu quero te dizer algo que talvez sobraria muito pouco. Sim ou não, querido? Verdade ou não, querido? Mas Jeremias nos mostra aqui que o Deus que nós servimos é um Deus rico, querido, em misericórdia. Que Deus não trata o ser humano segundo os seus pecados, porque se assim fosse, querido, Ele exterminaria todos. Mas o Deus que nós servimos é um Deus rico em misericórdia. E graças a Deus que essas misericórdias se renovam a cada manhã. Aleluia. Jeremias, diante daquele momento turbulento, daquele momento de extrema dor que ele estava sentindo pelo povo, pela nação, Jeremias suspira e ele declara, querido, com toda a eloquência: eu quero trazer à memória aquilo que me dá a esperança. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. E Jeremias, diante daquele cenário, se você for lá em Jeremias 29, querido, a partir do versículo 11, Jeremias começa a declarar, porque Jeremias profetiza o cativeiro da Babilônia para o povo, mas Jeremias também declara uma palavra de Deus dizendo: eu é quem sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro, uma esperança. Aí Jeremias fala para eles da seguinte forma: orem pela paz da cidade que vocês estão indo, porque a paz dessa cidade será a paz de vocês. Plantem nesta cidade e alimentem daquilo que vocês plantarem, construam casas e vivam nelas, peguem os seus filhos e deem em casamento, porque o cativeiro terá um fim. O que Jeremias estava dizendo? Vai existir o cativeiro, mas as misericórdias do Senhor não têm fim. E o cativeiro, ele vai ter início, ele vai ter meio, mas ele vai ter fim. Eu quero dizer algo para você, querido: toda a dor que nós passamos, todo o sofrimento que eu e você enfrentamos, toda a dificuldade que passamos na vida, querido, tem início, tem o meio, mas tem fim. Então creia que o Deus que você serve é rico em misericórdia, porque toda luta tem fim, todo deserto tem um fim, toda dificuldade, querido, tem um tempo para terminar. Aleluia. Então creia nisso. Glória a Deus. Levante as suas mãos bem altas, repita comigo, fala assim: 2022 eu viverei cada palavra profética que foi profetizada, que foi liberada
na minha vida, porque o meu Deus é rico em misericórdia. Eu viverei os sonhos que eu projetei diante do meu Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Querido, e para encerrar, Jeremias nos ensina mais uma coisa aqui em Lamentações. Que mesmo que passemos por situações extremas e de extrema dificuldade, em tempo algum seremos esquecidos por Deus. Olha só o que ele diz, volta lá comigo, em nome de Jesus. Olha só o que diz. Vamos ler desde o 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aí o versículo 24 ele diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Aí o 25 ele diz: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Jeremias está aqui declarando a bondade de Deus. Jeremias está aqui declarando a benignidade do Senhor. E mesmo que eu e você possamos passar por situações extremas, possamos viver situações de extremas dificuldades, em tempo algum nós seremos esquecidos, seremos abandonados por Deus. Ele declara, querido, que novas são a cada manhã as misericórdias do Senhor sobre nós. Deus usa aqui, querido, o dia e a noite para declarar ao homem, querido, sua constante misericórdia por ele. Para declarar que o homem não está só, que jamais estaremos só. Deus garante, querido, para aqueles que depositam nele a sua confiança, Deus garante que estes jamais estão só, que esses jamais estarão só, que o Senhor estará com estes todos os dias. Pode ser no monte ou no vale, no tempo de bonança ou no tempo de escassez, no tempo de celebração de vitória ou no tempo de pranto, em todo tempo Deus estará com aqueles que depositam nele a sua confiança. Oh, meu irmão, saia daqui hoje com esta certeza, que você jamais estará só, que você não está sozinho, independente da dor que você esteja passando, independente do momento que você esteja vivendo, Deus está contigo, o Senhor é com você. Você jamais estará sozinho. Você crê nisso, amém ou não? Quantos crê, diz aleluia. Levanta a sua mão bem alta e fala assim: Senhor, eu creio que jamais eu estarei só. O Senhor estará comigo todos os dias. Eu creio que a bondade do Senhor, que a fidelidade do Senhor me seguirá e me alcançará, em nome de Jesus, aleluia. Deus é bom, querido, Deus é bom. Aí você fala assim: mas como Deus é bom?
Falar que Deus é bom no tempo da bonança é fácil. Querido, não significa que você esteja passando por uma dificuldade que Deus não é bom. O cativeiro que Deus permitiu o povo passar não era para a destruição do povo. Deus não estava trabalhando contra o povo, Deus estava trabalhando em favor do povo. E os momentos difíceis que eu e você passamos, não é que Deus está trabalhando contra nós, Deus está trabalhando em favor de nós. Deus está trabalhando em nós, Deus está trabalhando em favor de cada um de nós. Então creia nisso. Ele é bom, e por isso Ele permite certas situações para que você amadureça, para que eu possa amadurecer. Ele permite para que você possa crescer, para que eu possa crescer, porque é assim, querido, que nós vamos crescendo, querido, de glória em glória, de fé em fé, oh querido, diante do Senhor. É assim que nós crescemos. Jamais estaremos só. Deus sempre estará conosco. Amém? Você pode ficar em pé em nome de Jesus agora. Você vai fechar os seus olhos. Nós vamos orar em nome de Jesus. Enquanto a equipe de louvor sobe, feche os seus olhos em nome de Jesus. Oh, querido, coloque a sua vida diante do Senhor. Nós estamos diante, querido, de uma palavra de Deus. É ano de realização de sonhos. Nós estamos aqui nas primícias, consagrando o nosso ano ao Senhor, consagrando, querido, cada dia representando um mês deste ano, porque a palavra do Senhor nos ensina que se forem santas as primícias da vossa massa, toda a totalidade igualmente será. Ore pelo seu ano, querido, ore para que este ano, querido, você possa viver, querido, a bondade de Deus, você possa alcançar os teus sonhos, você possa experimentar a cada manhã das misericórdias do Senhor, que você possa sentir a presença de Deus todos os dias, e caminhando na certeza de que você nunca estará só. Ore por isso em nome de Jesus. Ore pela sua vida. Fala: Senhor, eu creio que eu viverei cada palavra do Senhor, cada promessa do Senhor para a minha vida. Eu viverei, Senhor, cada uma delas. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, eu vou experimentar da sua bondade, da sua misericórdia, porque Tu és rico em misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, eu vou caminhar na certeza de que eu não estou só, de que o Senhor sempre estará comigo. Senhor, eu vou caminhar na certeza, em nome de Jesus, de que o Senhor jamais perde o controle, que o Senhor jamais perde o controle. Senhor, em nome de Jesus oramos, ó Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã. Senhor, consagramos mais uma vez o mês de setembro ao Senhor, que o mês de setembro seja um mês, de portas abertas, um mês de vitórias, um mês onde a bondade do Senhor se fará presente, um mês onde, Senhor, testemunharemos, ó Deus, da Tua fidelidade. Senhor, testemunharemos da proteção do Senhor. Abençoamos, meu Deus, o nosso mês de setembro, consagramos ao Senhor em nome de Jesus. Oramos, meu Deus, em Teu nome, e abençoamos a vida de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Nós vamos distribuir a ceia do Senhor enquanto nós louvamos com uma canção. Você vai pegar o cálice, você vai pegar o pão, e depois nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Se você quiser assentar, fique à vontade em nome de Jesus. Os irmãos vão distribuir a ceia do Senhor, em nome de Jesus.